iniciar esta ministração. Amém. A paz a todos que estão entrando, todos sejam bem-vindos. Amém. Estarei fazendo uma oração agora em agradecimento a Deus por este dia, né? Por ter chegado até aqui. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, ó Deus, queremos agradecer ao Senhor por este dia, Senhor, pelas provisões que o Senhor fez, Senhor, neste dia sobre nossas vidas, Pai, por ter cuidado de nós em todo o tempo, no momento das nossas angústias, que o Senhor pôde estar ali trazendo paz em nossos corações. Que o Senhor continue falando conosco, Pai, cuidando de nós, Senhor, agora neste momento que nós vamos estar sendo ministrados através da sua palavra, dos seus ensinamentos, ó Senhor. Que cada vida, Senhor, que está entrando aqui, Senhor, neste momento, possa, Senhor, receber um pouco de Ti, ó Pai. Que o Teu Espírito, Senhor, venha se revelar a cada um deles, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha trazer paz ao coração do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje eu estava refletindo um pouco sobre a palavra do Senhor, né? Fazendo um estudo e observando, né, as redes sociais, as notícias que a gente ouve. Nós vemos o povo muito de murmuração, um povo muito duvidoso, um povo que parece que não está tendo fé, não está acreditando que Deus pode, né, estar no controle de tudo, que o Senhor está cuidando de nós. E eu falei, Senhor, como que possamos encontrar essa paz nesse momento de dificuldade, no meio dessa epidemia, né? Notícias e mais notícias ruins. A gente liga a televisão, a gente vai na internet e a gente não encontra outra palavra se não for negativa, palavras que traz dúvida ao coração da gente, trazendo medo, insegurança, né? E eu pude perceber que não é diferente de muito tempo atrás. E o Senhor me deu uma palavra para falar, mostrar, né? Que Ele é Deus, mesmo naquela época Ele já era Deus, Ele continua sendo Deus em nossas vidas, nos dias atuais. E fica lá em Êxodo, né? 16. Êxodo 16, nós vamos falar um pouco do povo, né, que Moisés tirou do Egito. E eu vou falar de uma das provisões que o Senhor teve com o seu povo no deserto. Mas eu vou falar da provisão, é importante, mas eu vou falar de algo que eu estou vendo que está acontecendo muito nesse momento dessa epidemia, desse momento que nós estamos passando crise da saúde, crise política. Só que a gente tem que entender que tudo que está acontecendo tem um propósito. A verdade é essa. Porque se não tivesse acontecendo nada disso, nós não estaríamos reunidos com as nossas famílias, com os nossos familiares, não é verdade? Quantas pessoas estão tendo momentos maravilhosos dentro dos seus lares, com seus filhos, com seu marido, com as suas esposas, descobrindo o que é família novamente, aprendendo a viver, né, da provisão, aprendendo a viver dependendo um do outro, que isso, infelizmente, a gente já não tinha mais isso, a verdade? E eu vou falar um pouco de tudo isso, né, mas primeiro nós vamos ler essa passagem, esse trecho da palavra do Senhor que o Senhor me deu para estar passando para todos nós, amém? Êxodo 16, do 1 em diante. Partiram de Elim, a toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Senai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel:
quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxe a este deserto para matar-lhes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. Amém? Como eu falei para vocês que eu ia falar do povo do Egito que andou com Moisés, se nós olharmos o tempo que eles andaram por 40 anos no deserto, era um povo murmurador, questionador, um povo que nada para eles estava bem, tudo que acontecia não era provisão de Deus, tudo porque eles tinham lá no passado algo melhor do que o que eles estavam vivendo no momento daquele presente. Então só reclamação, murmuração. E se nós puxarmos para os dias atuais, não está sendo diferente. Se nós pudermos ver o que está acontecendo, ligar a televisão, entrar nas redes sociais, nós vamos ver as pessoas murmurando, brigando, discutindo sobre política, discutindo da sua razão, quem tem razão, quem não tem razão. E às vezes isso traz um estresse emocional às nossas vidas. Aí começa a trazer a angústia. Quantas pessoas estão dentro das suas casas já aflitas, angustiadas, com começos de depressão, outras já estão com síndrome do pânico, com medo no amanhã. Amém, irmãos? E começam a murmurar, a reclamar do que está acontecendo, de tudo o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para vocês que a murmuração não vai resolver nossos problemas, ao contrário, vai só nos deixar angustiados, aflitos, com medo. Um medo que vai nos cegar, vai nos deixar surdo, vai nos deixar sem razão, vai nos deixar sem chão. É isso que vai acontecer. Porque era isso que acontecia. O povo, antes de sair do exército, do Egito, antes deles saírem do Egito, eles oravam a Deus porque eles eram escravos do Egito. Mas sendo escravo do Egito, eles mesmos dizem aqui nesse versículo que eles tinham carne e pão, mas eles eram escravos. E eles pediam para Deus tirar eles dessa escravidão, e Deus tirou. Aí quando eles saíram do Egito, que eles foram para o deserto, aonde começou as provas, aonde começou as dificuldades, porque imagina caminhar no deserto, uma grande multidão, e começou a faltar o alimento, começou a faltar a água, começou a faltar as coisas que lá no Egito eles tinham, mas eles eram escravos e eles pediam para ser libertos. Amém? E eles começam a questionar, a falar por que Deus não tinha deixado eles morrer lá. Pelo menos iam morrer de barriga cheia, pelo menos eles iam ter um lugar para ser enterrado. Era isso que o povo falava no deserto. Eles não conseguiam glorificar a cada passo, a cada vitória que eles conseguiam, de não viver mais escravos, não viver do medo, mas eles não tinham o pés no chão. O que é o pés no chão, irmãos? É a fé. A certeza de que Deus tirou eles daquele lugar, não para eles passarem dificuldade, não para eles terem medo, não para eles terem desistir. Deus tirou porque Ele pediu e Deus queria dar o melhor para eles. E no meio de toda essa tribulação, começou as murmurações, as reclamações. Amém? E Moisés subia ao monte, Moisés falava com Deus, Deus falava com Moisés. E cada murmuração, Deus mostrava o quanto Ele era Deus, que eles precisavam confiar em Deus. Mesmo assim, eles não acreditavam que Deus poderia fazer o melhor para eles. Eles murmuravam, eles questionavam, faltava a carne, eles questionavam, faltava o pão, eles questionavam, faltou a água, eles questionavam.
Tudo eles se questionavam. Eles não conseguiam olhar nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas que aconteciam dentro daquele deserto, naquele momento que eles estavam caminhando. Mas a murmuração e o medo era tão grande que era mais fácil viver do jeito que eles estavam vivendo, aflito, angustiado, como eles viviam lá no Egito. Não adianta a gente querer sair do Egito se o Egito não sair de nós, irmãos. Porque é isso que aconteceu com este povo. Eles quiseram sair do Egito, mas o Egito não saía de dentro deles, porque eles queriam algo que eles achavam que tinha que ser do jeito deles, e muitas vezes as coisas não vão acontecer da forma que nós desejamos, e como deveria ser, como nós queremos que seja. Amém? Ao contrário, no meio das nossas dificuldades é onde nós podemos ver a presença de Deus e sentir o quanto Deus é maravilhoso em nossas vidas. É neste momento do deserto que Deus vai dar provisão para nós, aonde vai vir os sinais, os milagres sobre nossas vidas. E ele fala isso para mim, para você hoje, que se nós orarmos por Ele e clamarmos e acreditarmos, não murmurando, mas agradecendo e pedindo a Deus a provisão, confiando que o amanhã será melhor do que o hoje, o Senhor proverá sobre nossas vidas, sobre as nossas necessidades. Os pais de famílias devem estar angustiados, aflitos, perguntando, Senhor, como será? Mas o Senhor diz para mim e para você que então, aqui no 4 ele diz, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu o pão. O Senhor, Ele proverá o pão sobre nossas vidas, Ele suprirá as nossas necessidades, mas Ele quer que nós venhamos confiar plenamente nele, entregar as nossas vidas perante Ele. Confiar que mesmo neste deserto que hoje estamos vivendo, nessa pandemia, nessa enfermidade que está aí, que Deus vai cuidar de nós, dos nossos entes queridos, que vai zelar pela nossa casa, pelo nosso emprego. Temos que orar, temos que buscar em Deus a solução. E eu fico feliz porque no Velho Testamento aqui, como ele fala, ele ensinava o povo a viver, porque ele diz aqui que ele mandaria o maná todo dia para aquele dia. E chegaria no sábado, na sexta para o sábado, ele poderia pegar um pouco a mais do maná. Mas nos outros dias, ele tinha que pegar uma porção só para aquele dia. Porque o Senhor queria nos ensinar o que com isso, irmãos? Que nós temos que viver o hoje, que o amanhã pertence ao nosso Deus e Ele proverá sobre nossas vidas. Talvez você está como eu, angustiada, aflita, com medo, sim. Mas não é o medo que vai prevalecer sobre nossas vidas, mas é a nossa fé que se nós orarmos e confiarmos no amanhã será melhor do que o hoje, porque isso o Senhor nos ensina através das Escrituras, que o hoje, amanhã será diferente do hoje. Se hoje foi bom, amanhã pode ser melhor ainda, porque o amanhã é do Senhor. E Ele cuida de todos nós, em todo o tempo. Os discípulos, quando eles começaram a andar com Jesus, os discípulos, quando começaram a aprender com Jesus, e no meio daquelas grandes multidões, tinham que orar no momento das suas angústias, como que tinham que fazer as suas orações. Deus, as suas orações, Senhor, como que façamos para orar? Oraremos ao Pai. E o Senhor nos deu o Pai Nosso, a oração. E se nós pegarmos a oração do Pai Nosso, nós vamos ver em cada detalhe da oração do Pai Nosso que o Senhor, Ele supre cada necessidade nossa. Ele supre nossa vida espiritual, nós oramos pela nossa vida espiritual. Ele fala do amor que nós vamos ter ao nosso próximo, a amar a Deus sobre todas as coisas, sobre o pão do nosso dia. Se nós pegarmos a oração do Pai Nosso, está tudo ali envolvido, o que nós temos que pedir para o Pai. E não é uma oração repetitiva, é uma oração sendo, lá em Mateus 6,
Deixa eu só procurar aqui, só um minutinho. Aqui, ó. 6. Diz assim, ó. Lá no 6 diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Portanto, lá no 9 diz assim: Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor é santo e é santificado. Nós temos que adorar o nome do Senhor. E ele disse assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus será feita tanto no céu como na terra. Será feito sobre nossas vidas também. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Ele diz que o pão de cada dia será abençoado sobre nossas vidas. Ele diz que se nós orarmos e pedir, será abençoado. Não faltará o pão. Irmãos, eu falo faltar o pão, é sua necessidade suprida. Talvez você fale assim: eu não tenho a mistura, mas muitas vezes você tem um arroz ou feijão. Agradeça esse arroz e feijão que você tem. Ou você não tem um arroz e feijão, mas você tem o seu leite, o seu pão. Agradeça, mas muitas vezes nós murmuramos, porque nós só temos isso. E ele diz mais aqui: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aqui ele fala de perdão. Ele fala de perdoar o nosso próximo, de estender as nossas mãos ao nosso próximo, porque se nós somos de compaixão com o nosso irmão, nós vamos conseguir perdoá-los. E eles também conseguirão vir a nos perdoar. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Para o Senhor não deixar nós cairmos em tentação. Sabe qual é a tentação que o povo naquela época no deserto lá, com Moisés, caiu? Foi na hora que eles começaram a comparar o que Deus estava fazendo e o que eles viviam no Egito. Eles começaram a comparar que o que eles viviam no Egito, o que eles tinham no Egito, era melhor do que eles estavam vivendo, caminhando para a terra prometida. Se você parar para pensar, foi isso. Eles começaram a pecar contra Deus. Eles pediram para sair da escravidão, e quando eles tiveram a oportunidade, eles deixaram o pecado, o quê? Deixar cair em tentação. Eles caíram em tentação. Eles começaram a comparar o que eles tinham no deserto, não era bom como estava no Egito. E muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus, e quando Ele entra com provisão, nós não nos agradamos daquilo, ou questionamos o que o Senhor nos provê sobre nossas vidas. E Ele diz assim: pois teu reino, o poder e a tua glória para sempre. Se nós confiarmos e entregarmos nossos caminhos ao Senhor em todo o tempo, até neste momento de tribulação que nós estamos vivendo, talvez hoje você levantou, você abriu seu armário, não sei, ou você levantou no seu dia e falou: Senhor, mais um dia, ligou a televisão: Senhor, eu não aguento mais, até quando vamos viver essa angústia? Mas sabe o que nós temos que fazer quando vir o medo? Nós temos que orar. O Senhor diz que nós temos que buscar nele. Ele é a fonte que vai nos dar paz ao nosso coração. Neste momento de tribulação, nós temos que procurar a paz espiritual, para que nós não viemos ficar doente da mente. Como vamos ficar doente da mente? Ficando doente da mente, preocupados, aflitos, pensando no amanhã. Quantas pessoas hipertensas estão talvez com a pressão lá em cima, aflitos, angustiados, porque começam o emocional ficar abalado? Por quê? Porque no momento que nós temos que entrar para nosso quarto, né, como diz aqui em Mateus 6:6, né, tu, porém, entra em teu quarto e vai orar em secreto ao seu Deus. E ele ensina como temos que orar, ele ensina que nós temos que agradecer por ele ser Deus em nossas vidas, por ele existir em nossas vidas, por ele cuidar de nós. Ele diz que nós temos que confiar que o reino dele será sobre nós. Ele diz que nós temos que crer no pão de cada dia que ele proverá sobre nossas mesas, ele colocará sobre nossas mesas, ele cuidará de nós.
em todo o tempo. Ouvimos pessoas muitas vezes sendo irônicas, né, com a fé alheia, como eu vi essa semana. Eu fiquei muito triste, né, em relação às curas, né, de alguns pessoal que fala de cura, né, que os profetas não estão curando mais. Eu fiquei muito triste com isso, porque assim, o Senhor, se nós lermos a Bíblia, ele diz que nós temos que ter fé. E eu vi muitas pessoas dando testemunhos que foram curadas dessa doença da coronavírus, dizendo que tiveram fé e que tiveram a certeza que o Senhor alcançou. Famílias que disseram que oraram, intercederam. Igrejas que estão orando por pessoas que estão enfermas. E você vê aí na mídia as pessoas questionando isso, duvidando. Mas eu fico feliz porque se eles duvidam ou não, Deus continua sendo Deus, e Deus continua sendo o Pai, fazendo milagres, cuidando dos seus filhos, daqueles que têm fé em busca dele e procura nele a solução das suas dores, dos seus medos, das suas angústias. E é isso que eu vim aqui hoje, irmãos, falar para vocês. Não duvide do Deus maravilhoso que cuida do teu povo, daqueles que ele escolheu. Todos nós somos escolhidos, somos filhos do Senhor. E ele diz que se nós pedirmos para ele, ele cuidará de nós. Não duvide que o Senhor proverá sobre o teu filho que está enfermo, sobre a tua filha, sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre a tua casa, sobre o teu mantimento na tua casa, sobre o teu emprego. Aí você diz para mim: pastor, hoje eu fui mandada embora, qual será a minha esperança? O Senhor diz que é para você se preocupar com o que aconteceu agora, que amanhã ele cuida para você. E se você foi mandado embora hoje, você tem ainda um processo, até assinar toda a documentação, até pegar seu seguro-desemprego. Nesse caminho existirá vários amanhã. E nesses vários amanhã o Senhor poderá prover outro emprego para você. Talvez você nem chegue a pegar o seguro-desemprego. É nisso que eu creio e nisso que eu acredito, nesse Deus que me ensina que hoje ele cuidou de mim e amanhã ele cuidará novamente. E que toda vez que eu orar a ele, toda vez que eu pedir a ele, ele será um Pai eterno que estará ao meu lado, me ajudando. Ele não está dormindo e nem disperso para não ouvir as minhas orações. Não importa o horário que você ore. Eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas que dizem: pastora, eu não estou conseguindo dormir à noite, eu estou com insônia. Eu digo para eles: é insônia ou Deus querendo que você fale com ele? Leia a Bíblia. Se você não consegue dormir, pega a palavra de Deus, vai ler. Se você não consegue dormir, vai orar. Pessoas dizem: pastor, eu estou dormindo, do nada eu acordo, parece que o sono vai embora. É o Senhor te acordando para você orar. Ora pela tua nação, ora pelo povo de Deus, ora pelas igrejas, ora pelo Senado, ora pelos nossos governantes, ora por tudo. O nosso papel é orar, interceder e ter fé de que o amanhã será melhor do que o hoje. E se nós não cremos nisso, o Senhor não poderá fazer o milagre, o Senhor não poderá mover o céu e colocar sobre a terra as suas bênçãos. Nós somos hoje os sacerdotes que vamos clamar ao Senhor e pedir ao Senhor uma provisão sobre o nosso país, sobre o mundo, sobre a nação. Nós somos o canal. O Senhor está esperando de mim e de você que viemos a orar e clamar por este povo. Nós que temos que clamar e pedir a graça de Deus sobre nossas vidas. E se nós buscarmos constantemente a presença dele, ele trará a paz em nossos corações. E eu dou glória a Deus porque eu vejo não só nas redes sociais as pessoas que me chamam, mas outras pessoas que vêm dando testemunhos do quanto está sendo maravilhosos essas lives que estão sendo feitas e que estão levando eles à fé de tal maneira que eles estão vendo os milagres acontecerem dentro das suas próprias casas, dentro das suas próprias vidas.
Não sou eu que levo o milagre, mas é você, através da sua fé, que vai mover o milagre sobre a sua vida. E o Senhor trará sobre a tua casa e sobre a tua família o melhor dele. Mas é através da tua boca que o Senhor poderá derramar sobre a tua casa e sobre o teu lar tudo aquilo que ele tem desejo de colocar sobre a sua casa. Então clame a ele, peça ao Senhor. Eu posso estar te auxiliando com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Senhor. Posso orar pela tua vida e clamar por ti. Mas eu tenho certeza que quando você entrar em teu quarto e falar para o Senhor, promove. E o Senhor proverá sobre a sua casa. Amém? Então, que você possa orar e clamar ao Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Em vez de usar as redes sociais para murmurar, fale dos milagres, das graças de Deus sobre a tua vida. Leve o Evangelho de Cristo, todos aqueles que estão aflitos e angustiados, e ore por esta nação. Eu gostaria que você fechasse o seu olho agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento, que possamos colocar em prática, Pai, tudo aquilo que o Senhor falou agora em nossos corações, e que possamos orar por esta nação, pela nossa família, pela nossa casa, por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus,